Oi gente, essa é a segunda parte do meu vídeo sobre as leituras de fevereiro. O próximo livro que eu li foi o livro que a gente debateu no Leia Mulheres daqui de Salvador no mês de fevereiro, que foi A Amiga Genial, de Helena Ferrante. Esse livro foi um livro que eu gostei bastante. Eu acho que eu não amei assim como todas as outras pessoas amaram. Não foi um livro 5 estrelas pra mim, mas foi um livro 4 estrelas, eu gostei bastante. A Helena Ferrante escreve muito bem. A única coisa que eu senti desse livro aqui é que demora bastante pra engatar. E só quando eu cheguei mais ou menos na metade do livro é que realmente eu mergulhei na história. Até a metade do livro eu achei a escrita dela um pouco seca demais, um pouco fria demais. Então eu tive dificuldade pra me identificar com os personagens. Porque era tudo colocado assim tão tranquilamente, tão displicentemente, que eu ficava, mas gente, não... E aí, como é isso? Esse livro é o primeiro de uma série que vai se chamar As Crônicas Napolitanas. Napolitanas porque as personagens principais desse livro, que são duas amigas, vivem em Nápoles, na Itália. Helena Ferrante é uma escritora italiana. Esse primeiro livro aqui conta a infância e a adolescência delas, até os 16, 17 anos mais ou menos. No prólogo desse livro, ou seja, no primeiro capítulo desse livro aqui, você descobre que uma das amigas, que é a Lila, são duas amigas, a Lena e a Lila. No primeiro capítulo, logo no prólogo, você descobre que Lila desapareceu. E elas têm 60 anos, mais ou menos, por aí, no prólogo do livro. E aí Lena, tendo essa informação de que Lila desapareceu, resolve contar a história delas. E aí volta pra infância. Então esse primeiro livro é dedicado à infância e à adolescência. Quando o livro termina num cliffhanger. Você sabe o que é cliffhanger? Cliffhanger é ficar pendurado no penhasco. Ou seja, o personagem fica lá, pendurado no penhasco, até o próximo livro. Não literalmente, mas assim, a ideia de cliffhanger é essa. É que termina e tipo, você... Meu Deus, mas ele tá pendurado no penhasco. E agora? Ele vai cair? Ele não vai cair? Só que nesse caso aqui não é um penhasco, mas é tipo isso, entendeu? E eu gostei muito da discussão no Leia Mulheres. Tipo, a discussão no Leia Mulheres transformou esse livro na coisa mais maravilhosa que eu já li. Todo mundo que participou trouxe tantas experiências legais, tantas informações legais, tantas visões legais sobre o livro, que transformou o livro numa coisa muito melhor do que ele foi pra mim durante a leitura. Eu acho que essa é a beleza de você discutir livros em grupo. Eu gostei bastante desse livro e gostei muito da dinâmica do relacionamento da Lila e da Lena. Eu acho que a escritora deve ter se inspirado em fatos biográficos, autobiográficos para escrever esse livro, porque eu nunca vi uma amizade tão real como é a amizade delas duas. A Helena Ferrante, pra quem não sabe, é meio que um mistério, porque ela se recusa a revelar a identidade dela há mais de 10 anos, então fica essa coisa também. Eu particularmente tenho uma ideia sobre essa questão do anonimato. Eu acho que é mais uma questão de autopromoção, porque se ela realmente quisesse permanecer no anonimato, ela não ia dar tantas entrevistas quanto ela dá. Mas enfim, isso é uma opinião pessoal minha. Ela defende que o livro tem que se desgarrar do escritor e ter vida própria, se desvincular do escritor. Outras pessoas acham que é simplesmente uma questão de que o livro é autobiográfico mesmo e ela não quer comprometer todas as pessoas da vida dela que ela teria colocado aqui como personagens do livro. Vou gravar um vídeo só pra esse livro, porque tem muita coisa pra falar sobre ele. E, de novo, né, esse vídeo de leituras é só um panorama. E eu ainda tenho alguns outros livros pra falar além dele. O outro livro que eu li nesse mês foi Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda foi um livro que eu li pra O Vórtice Fantástico, daqui de Salvador. É um livro de ficção científica, mistério, fantasia, e vocês já devem conhecer provavelmente o título por causa do filme com Will Smith, que se eu não me engano é de 2000. Posso estar errada, vou colocar a data aqui. E foi um livro que assim, eu gostei, mas eu não gostei tanto quanto eu achei que eu ia gostar. É um livro tão pequeno, acho que tem 150 páginas, que eu acho que não pode nem ser considerado um romance, ele é mais uma novela, ou talvez um conto estendido. E conta a história desse homem que
tá completamente sozinho no mundo, ele com ele mesmo. Você descobre que teve uma catástrofe e um vírus se espalhou pela Terra e esse vírus transformou as pessoas em vampiros. Eu sei que no filme não são exatamente vampiros, são uma espécie de criaturas que vivem nas sombras, meio zumbis, meio vampiros, meio sombras, não sei. Mas no livro são vampiros mesmo, vampiros clássicos, aqueles que são combatidos com espelho e alho e estaca e tudo. E esse homem tá completamente sozinho, isolado, ele tem uma imunidade ao vírus e ele é o último homem da Terra. Ele é o último espécime da civilização dele. Então ele é um livro que lida mais com questões psicológicas e filosóficas. Você acompanha muitos monólogos interiores desse homem dentro da casa dele, pensando por que sobreviver, rodeado de criaturas que já não conversam, que já não convivem, que estão basicamente mortas. Então assim, pra que viver um dia depois do outro? É um livro interessante nesse sentido psicológico, nesse sentido de questionar o que faz a gente sobreviver, a gente continuar vivendo. O que faz da gente humano, deixar de fazer parte de uma comunidade, de uma sociedade, faz com que a gente deixe de ser humano. E principalmente eu acho que os vampiros podem acabar sendo uma metáfora para o isolamento social, ou seja, será que ele tá realmente sozinho ou será que ele se sente sozinho? Porque quando a gente tá lendo o livro, a gente se identifica muito com ele, mesmo a gente nunca tendo passado por nenhuma catástrofe nessas proporções, né? E a gente fica pensando, poxa, será que não é porque eu também me sinto tão sozinho quanto ele se sente? Será que eu não sinto que eu sou pressionado pela sociedade, pelo mundo, no meu trabalho, com a minha família, com as pressões sociais, com as obrigações sociais, eu acabo me sentindo sozinho na multidão. Então é um livro que pode ser encarado também no sentido alegórico. Eu acho que o escritor, quando colocou tudo aquilo ali no papel, ele tinha tudo aquilo dentro dele. Então você pode aplicar a várias situações diferentes. Então é um livro bem interessante nesse sentido. Mas em termos de leitura mesmo, eu acabei achando um pouco arrastado, porque ele tá sozinho o tempo inteiro, não acontece muita coisa no livro. E ele não é uma criatura particularmente simpática, eu achei ele até um pouco antipático mesmo. Então eu tive dificuldade pra me identificar com ele, pra me relacionar com ele. Mas uma coisa muito legal desse livro é que o final é completamente diferente do final do filme. E o final do livro é muito, 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 muito bom e muito superior ao filme, pelo menos na minha opinião. Então eu acho que vale a pena. Só pra vocês entenderem o título, Eu Sou a Lenda, porque assistindo o filme não dá pra entender o título. E o final do livro explica porque que o livro se chama Eu Sou a Lenda. Então só por isso pra mim já valeu a leitura. O outro livro que eu li também esse mês foi Queria Ver Você Feliz, da Adriana Falcão. A Adriana Falcão é uma escritora brasileira. Aqui tá a foto dela. Ela é colunista de alguns jornais, algumas revistas. E ela é famosa também por ser mãe da Clarice Falcão, que é cantora e que é comediante, participava daquele canal do YouTube chamado Porta dos Fundos. E a Adriana Falcão escreveu esse livro aqui com base em cartas que os pais dela trocaram durante a vida. Então é um livro bem bonito, assim, a edição dele é bem bonita, porque as cartas estão todas transcritas aqui no livro. E tem também algumas fotos da época que os pais dela eram jovens e tem algumas coisas bem interessantes. Inclusive eu achei que essa foto do pai dela, os olhos são iguais aos olhos de Clarice. Eu achei, pelo menos. Foi um livro que, assim, ele é muito curtinho. Eu não esperava gostar desse livro, juro pra vocês, eu tava com certo preconceito. Mas eu adorei esse livro, adorei, assim. As cartas que os pais dela trocam são cartas, assim, no início muito bobinhas. Eles se conheceram muito jovens, eles se conheceram quando eles tinham 12 anos. Então no início são aquelas cartas muito bobinhas, de namoro de portão, super inocentes. Você acompanha um pouco também de como era a rotina no Rio de Janeiro na década de 50, 60. E depois, quando eles vão crescendo, as cartas vão ganhando uma profundidade maior. E uma coisa que eu achei muito legal também é que tem uma perspectiva aqui de um narrador que é extremamente frio. O narrador, ele é o amor. Então é como se o amor estivesse contando pra você
a história desse casal. Só que pelo fato de ser o amor contando a história, e o amor já ter visto 1000 histórias de amor, de já acompanhar isso há milênios, ele conta a história pra você de uma maneira muito fria. Às vezes até cômica, até engraçada, até satírica. E eu acho que esse toque que a Adriana Falcão deu pro livro foi muito importante, porque as histórias dele são histórias muito tristes. Os dois sofrem de doenças mentais. Ela, inclusive, chegou a ser internada numa instituição psiquiátrica por alguns meses. E ele sofre do que eles chamam aqui de melancolia, que é como se fosse uma forma leve, mas que dura a vida inteira, de depressão. Então, o conteúdo das cartas, às vezes, ele é bem pesado. Alguns dos fatos que são contados aqui são fatos que a gente fica um pouco chocado. Mas o fato de o narrador ser o amor, essa entidade neutra que conta tudo com bom humor, como se fosse uma sátira, a gente não sente tanto peso. Então é uma leitura que emociona, que choca, mas que não atinge tão forte a gente, e que o que eu achei mais legal do livro não é meloso. Dá pra perceber que o que a Adriana Falcão queria fazer com esse livro é que era uma homenagem aos pais dela. Era mergulhar um pouco na história da família, na história da vida dos pais dela. Eu não senti aqui rancor, eu não senti mágoa, eu não senti tentativa de ganhar dinheiro com esse livro, eu não senti um tom meloso, eu simplesmente senti aqui amor familiar, amor pela história da própria família, humanidade principalmente. Eu acho que ela retrata os pais de uma maneira muito humana. Então foi um livro que eu realmente não esperava gostar, mas que mexeu muito comigo, me tocou muito. E foi uma grata surpresa, realmente uma grata surpresa esse livro. E os últimos livros que eu li em fevereiro foram, na verdade, 4, porque é uma quadrilogia voltada para o público jovem adulto, chamada Hush Hush em inglês, ou Sussurro em português. O primeiro livro é Sussurro, o segundo livro é Crescendo, o terceiro livro é Silêncio e o quarto livro é Finale. Eu peguei essa quadrilogia pra ler porque eu tava lendo muita coisa séria nos últimos meses e eu precisava de uma coisa mais bobinha, mais entretenimento mesmo. E acabou não funcionando muito bem, né, porque eu acabei não gostando tanto da quadrilogia. Mas mesmo assim eu continuei lendo até o final, porque eu queria muito saber como a história terminava, e eu também gostei muito do universo que a escritora criou com essa quadrilogia. O universo é o universo de anjos. E eu gosto bastante desse tema, inclusive a Aline, a Aimee, ela leu Paraíso Perdido, do Milton, que é um livro que eu tenho muita vontade de ler, que tá dentro desse universo que eu gosto bastante, eu me sinto atraída. E eu pensei, né, que, poxa, vou ler uma história de adolescentes com anjos, porque, tipo, quem não quis nunca pegar um anjo gostosão? E não venham deixar na seção de comentários que anjos não têm sexo e etc, porque as fantasias não respeitam sexo ou assexualidade, nem nada disso. E sim, eu e as adolescentes queremos pegar anjos gostosões. Então eu pensei, pô, vou ler esse negócio no piloto automático, vai ser legal, vai descansar minha cabeça. E de fato o universo que a escritora criou eu achei muito interessante. O universo dela é mais ou menos o seguinte: os anjos caídos, eles são capazes de ter sentimentos, ou seja, eles amam, eles desejam, eles sentem pena, eles sentem compaixão, mas eles não têm nenhuma sensação física, ou seja, eles não têm dor, eles não sentem fome, eles não sentem sede e eles não sentem prazer. E eles se sentem atraídos pelo mundo dos humanos, por tudo que os humanos têm e eles não têm. Só que quando eles fazem isso, eles se afastam do céu, e acabou que muitos desses anjos foram banidos, tiveram suas asas cortadas e foram obrigados a viver toda a eternidade na Terra. Só que aí eles perderam os poderes dos anjos e eles continuam sem ter as sensações, vamos dizer assim, humanas. Então eles continuam sem poder satisfazer os desejos deles. Quando esses anjos eles têm relações com humanas, essas humanas podem ter filhos, só que esses filhos são meio humanos e meio anjos, e são chamados Nephilims. E esses Nephilims têm tudo que os anjos caídos queriam ter.
porque eles são imortais, mas eles sentem tudo que os humanos sentem. Só que a parte ruim de ser Nephilim é que durante o feriado judaico, que chama Sheshvan Sheshna, alguma coisa assim, dura 15 dias no ano, os anjos caídos podem tomar o corpo dos Nephilims pra eles e usar como eles quiserem. Só que os Nephilims, eles ficam presos dentro do próprio corpo, acompanhando tudo que os anjos caídos fazem. Então isso cria uma rivalidade, uma rixa entre Nephilims e anjos caídos. E ao longo da quadrilogia, você vai vendo que isso pode se encaminhar para uma guerra. Então eu achei bastante interessante o universo que a escritora criou. Eu achei que tinha bastante potencial, mas não funcionou muito bem porque o foco do livro é o romance entre um anjo caído e uma humana. E esse anjo caído, ele já vive na Terra há sei lá quantos mil anos e obviamente ele já conheceu muita coisa, ele já viveu muita coisa, ele já experimentou muita coisa. E ele se apaixona por uma adolescente completamente genérica de 16 anos. Então, pra mim, não ficou claro o porquê do interesse. E isso realmente eu terminei de ler os livros e não explica por que ele se apaixona por ela. Como isso pra mim não fez sentido, eu não consegui comprar o romance. Pra mim o romance ficou sempre forçado. Eu sei que essa comparação é uma comparação que nem todo mundo vai gostar, mas eu acho que Crepúsculo explica por que Edward se apaixona por Bella. Porque Edward consegue ler a mente de todo mundo, mas ele não consegue ler a mente de Bella. Então Bella pra ele é um mistério. Eu acho que isso faz sentido. Eu acho que se eu conseguisse ler a mente de todo mundo, eu também ia me sentir atraída por uma pessoa que eu não conseguisse ler a mente. Ela ia ser um mistério pra mim também. Eu ia ficar querendo saber o que ela tava pensando, o que ela tava sentindo, por que eu não conseguia ler a mente dela. E ela podia acabar virando um objeto de desejo, por que não? Mas aqui em Hush Hush, em Silêncio, eu não consigo ver nenhum motivo para o Pat, que é o anjo caído, se apaixonar pela Nora. Porque Nora, além de ser uma adolescente genérica de 16 anos, ainda por cima é a criatura mais irritante que eu já encontrei na literatura. Se vocês me perguntarem hoje qual é a protagonista mais insuportável que você já encontrou na literatura, eu vou dizer pra vocês, é a Nora de Hush Hush, de Sussurro. Porque não tem condições. Se alguém disser assim, Nora, existe num raio de 50 metros alguma situação que possa te colocar em perigo, Nora vai dizer, sim, existe e eu estou me dirigindo para lá, de preferência para o Pat me salvar. E é assim o livro inteiro. E ela é ciumenta, ela é imatura, ela se acha mais inteligente do que todo mundo. Só que ela não é, ela é meio burra. Ela tem uma melhor amiga que é muito chata aquela melhor amiga dela. Então assim, não deu, sabe? E ainda por cima o livro é escrito em primeira pessoa e eu tive que acompanhar a história toda pela perspectiva dela. O que não ajudou em nada. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que se vocês gostam desse universo, se vocês estão afim de um livro que dá pra ler no piloto automático e que serve como entretenimento, Sussurro tá aí, né? À disposição. Tem esse romance que é um mistério pra gente, leitor, tentar entender como isso aconteceu. E é isso. Então, gente, é isso. Essas foram as minhas leituras de fevereiro. Um beijo e até o próximo.